Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus seja com todos os amados irmãos que nos acompanham aqui pelo canal PRPC Joás Luciano Almeida. Que Deus esteja abençoando a sua vida e que nós possamos, mais uma vez, ministrarmos o estudo para o culto de doutrina da Igreja Presbiteriana do Brasil em Vitória de Santo Antão. Meus irmãos, nós queremos ler com os queridos o texto de Mateus capítulo 19 e nós leremos os versículos 16 a 22 que nos dizem: O jovem rico. E eis que alguém, aproximando-se, lhe perguntou: Mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me perguntas acerca do que é bom? Bom só existe um. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. E ele lhe perguntou: Quais? Respondeu Jesus: Não matarás, não adulterarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Replicou-lhe o jovem: Tudo isso tenho observado, que me falta ainda. Disse-lhe Jesus: Se queres ser perfeito, vai, vende o que tens, vende os teus bens, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Tendo, porém, o jovem ouvido esta palavra, retirou-se triste, por ser dono de muitas propriedades. Vamos orar? Amado Deus, eterno Pai que está nos céus, muito obrigado pela leitura da tua palavra, obrigado por tua graça, bondade e misericórdia para com as nossas vidas. É o que nós humildemente rogamos a ti, agradecidos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus queridos, pela graça de Deus, nós estamos estudando o terceiro caderno das Verdades Essenciais da Fé Cristã, de R.C. Sproul, e da editora Cultura Cristã. E nós estamos estudando esses assuntos, na verdade, esse caderno, e estamos agora tratando sobre a vida cristã, e nós estamos vendo também sobre o legalismo. Estamos vendo a espiritualidade e a vida nesta era. Agora vimos na semana passada o antinomianismo e hoje veremos o legalismo, que é a posição oposta ao assunto da semana passada, o antinomianismo. O legalismo é a heresia oposta, como eu disse, ao antinomianismo. Enquanto o antinomianismo nega a importância da lei, o legalismo exalta a lei acima da graça. Os antinomianos, eles negam a lei, rejeitam a lei, se afastam da lei. E os legalistas colocam a lei acima da graça de Deus em Jesus, nosso Senhor. Os legalistas do dia de Jesus eram os fariseus, e Jesus reservou a eles suas críticas mais fortes, porque eles colocavam cargas pesadas sobre as pessoas para que elas carregassem, mas eles mesmos não ajudavam com um único dedinho para que as pessoas fossem aliviadas em suas sobrecargas. A distorção fundamental do legalismo é a crença de que uma pessoa pode conquistar por si mesma a entrada no reino de Deus, a entrada no reino dos céus. Essa é a distorção principal, fundamental do legalismo. A crença de que uma pessoa pode conquistar por si mesma a entrada no reino de Deus, achando que se cumprir toda a lei de Deus, ela vai conseguir entrar no céu por conta própria. Os fariseus, eles acreditavam que devido à sua condição de serem filhos de Abraão e pela sua escrupulosa, sua
respeitosa aderência à lei, eles eram os filhos de Deus. Na essência, essa atitude era uma negação do Evangelho. Eles estavam negando o Evangelho da graça em Cristo e dizendo que, pelas suas próprias condições e pela sua condição de serem filhos de Abraão, e descendentes de Abraão, eles iriam alcançar a vida eterna, o céu, por conta própria, pelo seu esforço, por guardar a lei. O corolário do legalismo é a aderência à letra da lei pela exclusão do espírito da lei. Então, eles aderem à letra da lei e excluem o espírito da lei. Para que os fariseus pudessem crer que eles podiam guardar a lei, primeiro tinham que reduzi-la à sua interpretação mais estrita e insípida. A história do jovem rico, por exemplo, ilustra isso muito bem. O jovem ele perguntou a Jesus, e nós lemos o texto, perguntou a Jesus como poderia herdar a vida eterna. Mestre, como posso herdar a vida eterna? Como posso ter garantida a minha entrada no céu? E o jovem, ele recebe de Jesus uma pergunta também. Você tem guardado os mandamentos? E ele diz, acreditava que já os estava guardando todos. E na versão do evangelista Marcos, ele vai dizer, tenho guardado os mandamentos desde a minha juventude. Olha, eu tenho praticado a lei de Deus desde a minha mocidade, desde a minha tenra idade. E Jesus decisivamente revelou qual era o Deus que ele servia no lugar do verdadeiro Deus. E Jesus faz a pergunta, né? Vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres e terás o tesouro no céu. E com essa pergunta, Jesus revela o coração do jovem. Com esta pergunta, Jesus revela o coração legalista daquele rapaz, que era, o Deus dele era o dinheiro, era a riqueza. Ele estava preso ao Deus Mamon, ele estava preso ao Deus dinheiro, ouro, prata, riquezas. Ele estava preso e era esse Deus que ele servia, que ele adorava. O jovem, ele seguiu o seu caminho triste, cabisbaixo, porque pensava que estava salvo, que estava no caminho da salvação, mas ele, na verdade, nem praticava efetivamente a própria palavra de Deus que ele dizia guardar desde a sua juventude. Meus irmãos, alguém pode externamente guardar a letra da lei, mas não guardar o espírito da lei. Aquele jovem disse estar guardando a lei de Deus desde a sua juventude, mas ele não tinha disposição do coração de desfazer-se do seu dinheiro, das suas riquezas, e dar aos pobres. E, portanto, guardar, cumprir a lei em socorrer o necessitado, em sustentar o faminto, e que a lei também pedia, exigia de cada um de nós. Os fariseus, eles eram culpados de outra forma de legalismo. Eles acrescentavam suas próprias leis à lei de Deus. Então, nós temos os 10 mandamentos e outros mandamentos no Antigo Testamento, mas a esses mandamentos da palavra de Deus, os fariseus e estudiosos e anciãos do judaísmo, eles fizeram mais de 600 leis para cumprir as leis de Deus. Então, eles fizeram leis, fizeram tradições para, no objetivo, no propósito, na intenção de guardar a lei de Deus. Olha, a gente fez essas 600 e tantas leis para que a gente possa guardar os 10 mandamentos, para que a gente possa guardar a lei de Deus. Então, a gente fabricou mais outras leis, umas 600 e lá vai o trem, para que possamos guardar a lei de Deus.
E todo aquele que não guardar essas leis, não vai guardar a lei de Deus. Então, os fariseus, eles acrescentaram à lei de Deus as suas tradições. Suas tradições eram exaltadas a uma condição de igualdade com a lei de Deus. Eles diziam, não, essa aqui é a nossa fiel interpretação da lei de Deus e temos que guardar, se queremos guardar aquele outro mandamento da palavra de Deus. Eles privavam as pessoas da sua liberdade e acorrentavam as mesmas no ponto do qual Deus os tinha libertado. Deus nos libertou, Deus nos salvou, Deus nos livrou da morte, nos livrou das trevas, mas os fariseus, eles mantinham as pessoas escravizadas por meio de suas tradições, por meio das leis que eles mesmos criaram. No ponto que Deus havia nos libertado, eles escravizavam os homens. Infelizmente, esse tipo de legalismo não morreu com os fariseus. Ele tem assolado as igrejas em todas as gerações e em várias denominações. Quando a gente diz faça isso e não faça aquilo, e na Bíblia, sim, no Antigo e no Novo Testamento, temos mandamentos, temos leis de Deus que dizem para fazer isso e não fazer aquilo, sim. Mas quando os homens criam suas tradições, suas leis humanas, dizendo faça isso e não faça aquilo outro e não faça aquilo outro, os homens estão estabelecendo leis legalistas de condutas para escravizar mesmo as pessoas e mantê-las presas, seguindo regras rígidas de conduta e não a palavra de Deus. Quando isso ocorre, o legalismo introduz uma tirania sobre o povo de Deus. Olha, você não pode jogar bola não pode jogar futebol. Não pode, é pecado. Mas aí um jogador de futebol, famoso, rico, se converte nessas igrejas e eles dizem, não, ele é a profissão dele, ele pode porque é a sua profissão. Mas aquele membro simples da igreja não pode bater uma peladazinha, jogar um futebolzinho no fim de semana ou mesmo durante a semana, num período que ele não esteja trabalhando, num período recreativo, não pode porque é pecado. Mas o jogador profissional que ganha muito pode, o irmãozinho não. Infelizmente, quando isso acontece, se escraviza com tradições humanas, com regras humanas, com leis dos homens, se escraviza os seres humanos, se escraviza o povo de Deus. E a gente precisa ter cuidado com esse tipo de legalismo. Semelhantemente, formas de antinomianismo também surgem como reação ao legalismo. Então, por causa do legalismo desenfreado, que se mostra tirânico sobre o povo de Deus, surge a reação contra o legalismo, e então as pessoas começam a serem antinomianas, anti-lei, contra a lei, e o seu clamor geralmente é por liberdade da opressão. Essa busca por liberdade moral corre cegamente. Os cristãos, ao buscar a liberdade, devem tomar cuidado para não confundir liberdade com libertinagem. Uma coisa é estarmos livres em Cristo para comermos qualquer alimento, e outra coisa é cairmos na libertinagem e termos práticas contrárias totalmente à palavra de Deus, e a gente dizer, não, essa é a minha liberdade em Cristo, é a minha liberdade cristã, quando na verdade é libertinagem, é pecar contra Deus, é pecar contra a palavra, é dar mau testemunho contra o Evangelho e prejudicar a pregação do Evangelho diante das pessoas que ainda não conhecem a Jesus como nosso único e suficiente Senhor e Salvador. Precisamos ter muito cuidado para não cair na libertinagem. É preciso cuidado. As Escrituras dizem, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. É preciso
cuidado, é preciso equilíbrio, é preciso prudência no uso da nossa liberdade em Jesus. Outra forma de legalismo é exaltar questões de menor importância em detrimento das principais. Jesus repreendeu os fariseus por omitirem as questões mais relevantes da lei e por serem extremistas na obediência de pontos de menor importância. A gente pode ver isso também aqui em Mateus capítulo 23, versículo 23 e 24, o Senhor Jesus nos diz: Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Deveis fazer fazer estas coisas, sem omitir aquelas. Guias cegos, que coais o mosquito e engolis o camelo. Meus irmãos, nós não devemos ser como os fariseus que coavam o mosquito e engoliam o camelo. Nós não podemos engolir grosserias no sentido de cometermos graves pecados e depois sermos permissivos quanto a grandes pecados e sermos rígidos quanto a questões menos importantes. Vejamos, os escribas e fariseus, Jesus os chama de hipócritas, de atores, de artistas, de hipócritas. Atores, eles atuavam, eles eram falsos, porque eles davam o dízimo de tudo. Eles davam o dízimo de coisas pequenas, o endro, a hortelã, o cominho. Imagina, você vai ao mercado e compra, ou então você planta o cominho, o coentro em sua casa, na sua horta, no seu sítio, e você então dá o dízimo do cominho, dá o dízimo da hortelã, dá o dízimo do coentro. Mas você negligencia os preceitos principais da lei. E Jesus aponta aqui, ele diz, vocês são hipócritas, porque vocês dizimam da hortelã, do endro, do cominho, mas vocês negligenciam os preceitos principais da lei, mais importantes da lei, a justiça. Nós devemos praticar a justiça, sermos justos em todas as nossas relações interpessoais. Com nossos filhos, com nossa esposa, com nosso esposo, com nossa mãe, com nosso pai, com nossos colegas, com nossos amigos, com nossos trabalhadores, os nossos funcionários, os nossos funcionários, os nossos empregados, as pessoas que prestam serviços para nós. Devemos ser justos, praticar a justiça com todas as pessoas. Ele diz, a misericórdia, agirmos, praticarmos, exercermos a misericórdia para com o nosso próximo, para com o vizinho, para com o pedinte, para com o necessitado, estender a mão ao carente, estender a mão àquele que não tem e precisa de misericórdia da nossa parte, estendermos e agirmos com misericórdia para com aquele irmão que pecou contra nós, e agirmos com misericórdia e perdoarmos a ofensa, sermos misericordiosos para com o pecador que nos ofende. Ele diz que também os fariseus negligenciavam a fé. Nós precisamos praticar a fé, exercitar a fé em Deus, a fé na palavra de Deus, e termos confiança, esperança na pessoa de Jesus, em sua palavra. Portanto, exercitar a fé na palavra de Deus, crermos nas Escrituras, crermos na palavra, vivermos de acordo com a palavra do Senhor e confiarmos nas Escrituras, confiarmos na palavra de Deus. Ele, portanto, diz aqui claramente a prática da justiça, da misericórdia e a fé. Eram preceitos importantes, negligenciados pelos fariseus e escribas. Meus irmãos, os fariseus e escribas, eles eram legalistas, porque eles acabavam também diminuindo os grandes preceitos, diminuindo os principais princípios
e mandamentos que devemos guardar, que devemos cumprir, e eles exaltavam coisas insignificantes, e desta maneira fazia tropeçar, fazia errar, fazia pecar o povo de Deus. Por isso eles são legalistas. E a gente precisa ter cuidado com isso também. Essa tendência permanece como uma ameaça constante contra a igreja. Tendemos a exaltar o nível supremo de piedade, qualquer virtude que possuímos, e relegar nossos vícios à condição de pontos insignificantes. Por exemplo, podemos considerar a atitude de evitar a dança como sinal de grande poder espiritual. Olha, eu não danço. Eu sou muito espiritual, porque eu não danço. Eu não danço nenhum tipo de dança. Eu não tive, não tenho, não quero ter nenhuma prática de dançar. Ah, mas você vai dançar apenas a valsa lá no casamento. Não, eu sou muito espiritual. Esse negócio de dança é de Satanás, é do demônio, é do mundo. Não, crente que é crente não pode dançar de jeito nenhum. E aí, mas essa pessoa que exalta essa não prática da dança, exalta, coloca como sendo uma virtude, uma grande virtude espiritual, o não dançar, mas infelizmente tolera em seu coração, em sua vida, tolera o pecado da cobiça, o pecado da concupiscência dos olhos. Não, isso aí todo mundo tem, uma cobiçazinha. Eu olhei ali, vi uma mulher passar, a vizinha passar, a esposa do meu amigo passar e tal, deu uma cobiçadazinha, nada demais, né? É um pecadinho assim. Mas dançar não, dançar é um negócio grave, né? Dançar é um grande pecado, mas cobiça no coração, adultério no coração, não, isso aí foi só um pensamentozinho, né? Coisa pequena. Então, infelizmente, o legalista, ele tende a exaltar qualquer possível virtude sua, insignificante que seja, e ele procura diminuir os seus pecados. Ele procura diminuir as suas faltas para dizer que de fato cumpre a lei de Deus. Mas o Senhor Jesus, ele disse claramente, aqui mesmo em Mateus, no capítulo 6, que se um homem atentar para uma mulher para a cobiçar, já no seu coração cometeu adultério com ela. Portanto, se a gente olhar para uma mulher, atentar, ficar olhando para cobiçá-la no coração, para desejá-la e fantasiar sexualmente com ela, já estamos cometendo adultério com esta mulher em nosso coração. E a palavra de Deus diz que isto é pecado. E, portanto, a gente precisa ter cuidado para não sermos legalistas. Diminuir as nossas virtudes ou possíveis virtudes pequenas e significantes, exaltarmos, e os nossos graves pecados diminuirmos como se não fossem nada. Temos que ter cuidado com isso. O único antídoto, tanto para o legalismo quanto para o antinomianismo, é o estudo sério da palavra de Deus. Só assim seremos instruídos corretamente naquilo que agrada a Deus e naquilo que desagrada ao Senhor. Nós precisamos, enquanto crentes, enquanto cristãos, enquanto seguidores e discípulos de Jesus, filhos de Deus em Cristo, nós precisamos examinar, estudar, ler, ouvir a palavra de Deus, ouvir sermões expositivos, a pregação das Escrituras. Precisamos ouvir, acolher no coração a palavra de Deus com mansidão e colocar a mesma palavra em prática em nossa vida cotidiana. Por isso, é necessário que nós estudemos, que nós examinemos a palavra de Deus, porque somente o estudo sério, somente o estudo profundo, adequado das Escrituras é que vai proteger o nosso coração do antinomianismo, o ser contra a lei de Deus, o rejeitar a lei de Deus, e o ser um legalista, achar que devemos guardar
a lei para a salvação, a nossa salvação, que devemos guardar a lei para merecermos o céu, ou que devemos guardar a lei com essa intenção de guardar a lei para sermos salvos, a gente diminuir os nossos pecados e exaltar as nossas pequenas virtudes, exaltar como se fossem coisas grandes demais, quando na verdade não são. Só assim, meus irmãos, nós seremos realmente instruídos no que agrada a Deus. O que agrada a Deus é o cumprimento da sua palavra, é a nossa obediência à sua palavra. O que desagrada a Deus é a desobediência, é a quebra, a transgressão, o desobedecer à palavra do Senhor, os mandamentos de Deus que encontram-se nas Sagradas Escrituras, Antigo e Novo Testamento. Tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, nós temos mandamentos de Deus que não apenas estão valendo, não apenas são atuais, não apenas foram dados lá no passado, mas foram dados no passado e servem para nós até hoje, porque a lei de Deus ela é ultracultural, supracultural, transcultural e atemporal, valendo para todas as épocas, para todas as culturas, e a gente precisa estudar as Escrituras, conhecer a vontade de Deus revelada na palavra e colocar esta palavra em prática em nossa vida, para Deus, evidentemente, Deus ficar satisfeito com a nossa vida, não para sermos salvos, mas para agradarmos a Deus, mas para demonstrarmos que já estamos salvos em Jesus Cristo, porque nós fomos salvos para as boas obras, fomos salvos para a santificação, fomos salvos para a obediência, fomos salvos em Cristo gratuitamente para vivermos para Deus. E que assim ocorra comigo e com você, e que nós possamos efetivamente honrar o Senhor, honrar sua palavra e glorificarmos a Deus por meio de uma vida de obediência às Escrituras. Nada de legalismo, nada de antinomianismo. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus, nosso Senhor. Vamos orar? Soberano Deus, eterno Pai que está nos céus, muito obrigado mais uma vez por esse dia que o Senhor fez e nos concedeu. Obrigado pela Tua palavra que lemos e pelo estudo que tivemos nesta manhã. Que o Senhor ajude-nos não apenas na compreensão, mas ajude-nos a vivermos de acordo com a vontade do Senhor, vivermos de acordo com a Tua palavra. Abençoa, amado Pai, aos Teus servos, ao Teu povo, todos quantos entrarão em contato com este estudo, que o Senhor os abençoe, abrindo suas mentes, seus corações, ajudando-os a viverem de acordo com a instrução da Tua palavra. Também te pedimos que o Senhor esteja nos assistindo em todas as coisas necessárias às nossas vidas. Abençoa os Teus servos que nos acompanham, que o Senhor os sustente, os ampare, supra as suas necessidades, fale aos seus corações e almas e ajude-os a viverem a vontade e a palavra do Senhor de acordo com as Escrituras. É o que nós humildemente rogamos a Ti, agradecidos em nome e para a glória de Jesus, nosso Salvador. Amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, e a comunhão, as consolações do Santo Espírito, seja irmão sobre vós, sobre todo o povo de Deus, hoje e sempre. Amém. Deus nos abençoe e que você possa se inscrever aqui em nosso canal, PRPC Jorge Luciano Almeida. Depois você clica aí no sininho do lado para que você possa receber as notificações quando a gente coloca novos estudos ou mensagens aqui, e que também você possa compartilhar esses estudos com outras pessoas, sua família, seus grupos familiares, de amigos, para que nós possamos não apenas conhecer um pouco mais a palavra de Deus, mas ajudarmos outras pessoas também a conhecerem a palavra do Senhor. E pedimos que você, de fato, se inscreva aqui em nosso canal, peça para outras pessoas também se inscreverem, para que nós possamos aumentar mesmo o nosso número de pessoas aqui inscritas. A gente precisa chegar a uns 1000 inscritos para a gente poder fazer transmissões pelo Facebook, pelo YouTube, pelo celular e pelos smartphones. Então, que você nos ajude nisso, em nome de Jesus, nosso Senhor. Deus
te abençoe em nome de Jesus.